Então, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu. Eu já frequento o centro desde quando eu era pequeno, então hoje em dia eu estou me sentindo honrado por estar aqui com vocês, podendo dar uma palestra. E o tema que eu decidi trazer para hoje é um novo viver, vivendo os ensinamentos de Cristo. Quando a gente fala de Cristo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que é ser cristão, será? Porque quando a gente fala de Cristo, a gente fala de alguém ser cristão, alguém exemplar, alguém que nos presenteou com sua presença aqui na Terra e nos passou muitos ensinamentos. Tá, a partir disso, a gente fica com uma dúvida: o que será que é realmente ser cristão? Ser cristão pode variar um pouquinho de onde que a gente busca, né? Às vezes alguém fala que ser cristão é amar a Deus, às vezes a gente encontra que ser cristão é seguir o exemplo de Jesus. E com isso eu fui pesquisando através de figuras que a gente tem como exemplo para nós, além de Jesus. A primeira figura que eu trago é Allan Kardec, Leon Belisário Rivail, que também foi uma das pessoas que nos ajudou e muito a difundir o Espiritismo. Kardec nos diz que ser cristão transcende os dogmas e rituais. É, acima de tudo, viver os ensinamentos de Jesus Cristo, o Mestre, em sua essência. É amar ao próximo como a si mesmo, praticar a caridade e buscar a verdade e a justiça, e evoluir espiritualmente. Então, Kardec traz para a gente que ser cristão é a gente evoluir. E não é a gente se apegar a rituais ou dogmas. É a gente praticar a caridade no nosso dia a dia, praticar o bem, o amor que Jesus nos ensinou. Agora eu trago outra figura que também é muito presente, Divaldo Franco, um médium brasileiro. E Divaldo nos diz: ser cristão é ter um coração de Cristo, é amar ao próximo como a si mesmo, praticar o bem, perdoar as ofensas e buscar a evolução espiritual. É seguir os ensinamentos de Jesus não apenas com palavras, mas com atitudes. É ser um instrumento de paz e de amor nesse mundo. Então, Divaldo nos traz que ser cristão é a gente ter a mesma compaixão do que Cristo teve com a gente. Cristo sempre estendeu a mão para quem estava necessitando, independente de cor, raça, se estava doente, se não estava, independente de religião. Então, Divaldo nos traz que esse amor que nos torna cristão. E eu trago mais uma figura que pode bem dizer o que é ser cristão: o próprio Jesus. Jesus, em muitas obras, cita como é ser cristão e também cita em suas parábolas como que a gente pode ser cristão no nosso dia a dia. Jesus nos diz: ser cristão é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É seguir meus ensinamentos, não apenas com palavras, mas com atitudes. É ser discípulo, aprendendo continuamente e compartilhando o meu amor com os outros. Então a gente percebe que todas essas frases são bem semelhantes. Todas essas falas se encaixam de um determinado modo. Jesus fala que a gente tem que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, para isso a gente tem que desenvolver um amor muito grande. Porque a gente tem que tirar os nossos preconceitos, tirar tudo que é de ruim dentro de nós para que a gente possa acolher todos. Então, Jesus fala que a gente tem que ser discípulo. Mas por que ser discípulo? Discípulo é aquela pessoa que segue os ensinamentos e põe em prática, mas que nunca deixa de aprender. Aquela pessoa que busca conhecimento continuamente. Jesus nos diz que a gente tem que ser essa pessoa que busca aprender e evoluir. Kardec nos traz que a gente deve evoluir espiritualmente. Ele fala que a gente tem que compartilhar o amor de Cristo com os outros.
que nem Divaldo cita. Fala que a gente tem que dividir o amor com todos, que a gente deve aprender a amar o nosso próximo. A partir desse momento que a gente já tem uma estrutura do que é ser cristão, eu trago outra pergunta. Por que ser cristão? Por que será que a gente tem que seguir uma religião? É uma pergunta intrigante, mas que tem uma resposta bem simples. Eu trouxe aqui duas imagens. Uma imagem de engenheiros que estão planejando algo e eles pretendem construir essa casa. Para a gente construir uma casa, o que a gente precisa ter? Alguém pode me dar um palpite? Projeto. Projeto. O que mais? Tijolo. Tijolo. Quem mais? Dinheiro. Dinheiro. Conhecimento. O que mais? A vontade de trabalhar. Vontade de trabalhar, muito importante, porque senão a gente não vai conseguir construir mesmo. O que mais? Paciência. Paciência. Então, tudo que a gente vai falando, a gente percebe que uma pessoa, ela teve tudo isso. Jesus. Então, digamos que essa casa seja a nossa vida. Como que a gente pode estruturar ela bem? Como a gente pode fazer essa casa ser boa? Não só pra gente, como também pros outros. Porque nessa casa a gente também vai receber pessoas. Pessoas que a gente gosta, pessoas que talvez a gente não goste tanto, mas que a gente deve aprender a amar. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso manual, é uma ferramenta que a gente pode utilizar para saber escolher o caminho certo para a gente conseguir construir essa casa. Porque para a gente construir essa casa, a gente necessita de um molde, um exemplo dela. Por isso que os engenheiros fazem a planta, que é aquele papel normalmente azul que os engenheiros desenham a casa para ter um modelo de como ela será. E é assim com a nossa vida. Jesus é o nosso exemplo e que a gente pode seguir ele e escolher um bom caminho para ter uma casa bem estruturada, para ter uma casa bonita, para ter uma casa onde possa acolher todos. Agora que a gente tem essa visão de por que ser cristão, a gente pode entender melhor como Cristo agia e como a gente pode aplicar os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia. Mas como que eu posso ser cristão? Como que eu posso ser cristão no meu dia a dia? Alguém pode me dizer? Fique à vontade para falar, gente, não precisa ter vergonha. Praticando, né, o que Jesus ensinou, né? Uhum. Mas de que forma a gente pode praticar? Sendo solidário, tendo empatia com o outro. O que mais? Fazendo para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente mesmo, né? Assim, nos amparasse nas dificuldades. Sim. Tivesse uma palavra de paciência com as nossas Paciência. dificuldades, né? O que mais que a gente vai precisar? Talvez ser para alguém que não é dentro da nossa família consanguínea aquilo que somos para a nossa família consanguínea. Sim. Porque a gente, às vezes, na questão de amar, a gente é muito fechado, né? A gente fica só dentro da família. Eu faço só pela minha família. Eu não saio daquele quadradinho. Então, talvez sair desse quadrado família e amar também alguém fora da família. É importante, muito importante. Alguém mais pode me dizer mais alguma coisa? Amar a natureza e tudo que Deus criou. Muito bem. O que mais? Tem muita coisa, né, gente? Às vezes a gente nem consegue pontuar tudo. Eu acho que a gente primeiro tem que aprender a amar nós mesmos, né? Fazer uma versão meio que distorcida, mas se a gente não conseguir aprender todos os dias a nos amar, a nos entender, como que a gente vai às vezes conseguir fazer melhor ao próximo? Porque como mesmo diz, né? Na nossa própria família às vezes são os nossos maiores desafios. E se a gente não fizer dentro da nossa casa, do nosso lar,
começando pela gente, como que a gente vai poder levar aquilo ao próximo? Às vezes aquele próximo pode nos ensinar muito mais do que a gente ensinar ele. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que começar primeiro. A gente tem que se amar, tentar entender a gente, para que a gente também possa compartilhar com o próximo aquilo que a gente está sentindo. Muito importante isso também. Então, com esses comentários, a gente pode concluir que boa parte das respostas estão dentro de nós e também presente no nosso ambiente. E no Livro dos Espíritos é trazida uma maneira que permite a gente compreender isso melhor. São as leis morais. As leis morais são leis que regem todo o universo e nós, porque elas são leis perfeitas e imutáveis. Kardec, explica aí melhor pra gente. As leis morais são princípios divinos e imutáveis que regem o universo e a vida humana. São como as leis da natureza, mas aplicadas à esfera moral e espiritual. Elas expressam a vontade de Deus e orientam a conduta humana em direção à perfeição. Então, essas leis de Deus, as leis morais, são importantíssimas, porque elas estão presentes dentro de nós, como também ao nosso redor. E muitas vezes a gente não tem esse dom de enxergar isso. Aqui eu pontuei uma pequena lista, aqui eu só coloquei algumas, não coloquei todas porque são muito extensas e também dá pra gente tirar muito conhecimento dela. Então eu coloquei o principal aqui. Lei da ação e reação. Antes de agir, pense nas possíveis consequências de seus atos. É aquele famoso tudo que vai e volta, tudo que a gente planta a gente colhe. Então, a partir dessa lei, a gente tende a agir de uma forma mais controlada. A gente pensa antes de agir. Porque muitas vezes a gente se leva pelo impulso, pela emoção. Ai, que raiva, eu quero sufocar você. Mas a gente não pode. A gente tem que aprender a amar o nosso próximo como a si mesmo. Você acha que você gostaria de ser sufocado por alguém? Não. Então, a partir desse ensinamento, a gente começa a adquirir consciência do que aquilo que a gente fizer para o outro talvez não seja tão legal. Então, é melhor a gente respirar um tempinho e refletir se aquilo vai ser bom para o outro e bom para mim mesmo. Porque vem a lei da causa e efeito. Assuma as responsabilidades por suas escolhas e ações. Muitas vezes a gente comete erros, porque a gente não é perfeito. Todo mundo comete erro. Eu cometo erro, a Ilane comete erro, Kardec cometeu erro, Divaldo cometeu erros, todo mundo comete erros. E a gente tem que aprender a assumir responsabilidade dos erros que a gente acaba cometendo. Porque muitas vezes a gente comete um erro e pede perdão. Mas só que o perdão não é suficiente. A partir do momento que a gente cava um buraco, a gente só pedir perdão não vai tampar ele. A gente precisa repor aquele lugar. Quando a gente magoa alguém, a gente fere o sentimento de alguém, a gente machuca. Quando a gente machuca, a gente causa uma ferida. E não adianta pedir perdão que aquela ferida vai cicatrizar imediatamente. A gente tem que cuidar daquela ferida. Porque senão ela pode virar uma infecção, pode causar uma doença, pode ser algo muito pior. Por isso que a gente tem que assumir a responsabilidade de nossas ações. E ela anda junto com a lei da ação e reação. Porque muitas vezes a gente comete um erro, por causa que a gente não pensou direito, e daí a gente vai receber as consequências disso se a gente não assumir a nossa responsabilidade com aquele erro. Próxima. Lei do progresso. Busque sempre aprender e evoluir como pessoa. É sempre importante a gente buscar aprender. A gente comete erros, mas a gente aprende com eles. A gente faz coisas boas e a gente aprende com aquelas coisas boas. A gente aprende tanto com a dor como com o amor. Mas a gente tem que estar aberto a esse conhecimento, para que a gente possa espalhar ele e que a gente possa evoluir com ele. O conhecimento abre muitas portas, principalmente a educação. Então, para as crianças que normalmente estão na evangelização infantil aqui no centro, é excelente, por causa que abre muitas portas, expande os horizontes, expande a nossa visão,
faz com que a gente torne mais céticos a escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Lei da justiça. Seja justo em suas relações, defenda o que é certo. Muitas vezes a gente encara situações que a gente vê que não está certo, mas não toma atitudes. A gente sempre tem que defender o que é bom e o que é justo para todos, não só para nós. Porque muitas vezes a gente é egoísta e acaba pensando mais na gente do que no outro. Mas é importante a gente pensar no outro, por causa que aqui, a partir do momento que eu ajudo aquele outro também vai querer me ajudar. Às vezes não, mas pode ser que sim. É melhor ter um possível sim do que um simplesmente não seco. É melhor tentar do que não tentar. Porque o mal é apenas a ausência do bem. Então, quando a gente não pratica o bem, a gente está praticando o mal. Próxima, lei do amor. Ame a si mesmo e ao próximo incondicionalmente. Acho interessante, por causa que normalmente quando a gente fala em amar o próximo, a gente também lembra de amar a si mesmo. Porque não adianta eu me dedicar constantemente pro próximo e não cuidar do meu corpo. Meu corpo também é um presente de Deus. E eu também tenho a responsabilidade de cuidar dele. Por isso a gente tem que desenvolver esse amor, mas não elevar ele tanto a chegar a um egoísmo. A gente tem que ter um amor pra gente e esse amor também dividir com os outros. Não adianta ter um pacote de bala, pirulito, tudo só pra mim. Se eu comer tudo aquilo, eu vou adquirir diabetes. Então é importante eu dividir isso. É importante eu espalhar esse amor. Agora que a gente viu um pouco mais de ser cristão, qual o resultado da gente ser cristão? Eu acho que nem precisa falar. Qual o resultado de eu ser cristão? Alguém pode me dizer? Evoluir, né? Evoluir. O que mais? Paz do espírito. Paz de espírito. O que mais? Viver o melhor de Deus na nossa vida. Viver o melhor de Deus na nossa vida. Muito bom. O que mais? Aproximar cada vez mais das leis divinas, né? Aproximar. E distanciar das leis dos homens. Exatamente. Porque as leis divinas são perfeitas. Então, com isso, concluindo, eu gostaria de trazer uma música que eu acho que ela fala muito bem disso. É importante a gente abrir não só os nossos olhos, como também nossos ouvidos. Porque além da gente poder falar, a gente também tem que aprender a ouvir. Isso é muito importante. Eu vou pedir para o José, por favor, eu vou passar a letra para vocês. Fiquem à vontade para cantar. Caso não queira, tudo bem. Vocês sintam-se à vontade. E daqui a pouco vou abrir para o comentário. Então, fiquem à vontade. Essa música é de Elizabeth, ela foi adaptada por Elizabeth Lacerda e o nome é Renova. Vou começar. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser
de ti, preciso mais de ti. Muito bem, gente. Essa é a minha palestra. Espero que vocês tenham gostado dela. E um aplauso pra gente. A gente cantou super bem.